Não, estou a brincar. Estou brincando. Bom, então, nesse caso, vamos então começar, não é? Umas breves palavras apenas para fazer uma saudação. Bom dia, Brasil. Bom dia, boa tarde, Portugal. Eu começaria por dar as boas-vindas a todos participantes. Estamos perante uma audiência muito diversificada, constituída por especialistas do setor energético, academia, reguladores, consultores, representantes dos diferentes segmentos da cadeia de valor do hidrogênio. Reitero os meus agradecimentos aos nossos oradores convidados, ao engenheiro Carlos Abreu, administrador da CECIL, ao engenheiro Arlindo Carvalho, diretor da HiChem, e também ao engenheiro Nuno Nascimento, diretor da Galp Gás Natural de Distribuição, e também ao nosso moderador e meu caro amigo, o professor Jorge Esteves. É um privilégio poder contar com a vossa participação e é com a maior satisfação que beneficiamos dos vossos conhecimentos e experiência neste tema tão relevante e portador de futuro. Um agradecimento muito especial ao professor Nivaldo e à professora Teresa pelos sempre sábios conselhos e sugestões inspiradoras que nos transmitiram a propósito da organização deste evento. O professor Nivaldo não poderá estar presente na parte inicial deste webinar, mas provavelmente vai juntar-se a nós mais tarde. Gostaria ainda de sublinhar o trabalho competente e dedicado da equipa técnica, nomeadamente do Fabiano Lacombe, que acompanhou com zelo e dedicação a organização deste webinar. No futuro bem próximo, não é? O Brasil vai posicionar-se neste cenário de transição energética em curso acelerado, esperamos nós, como um grande exportador de hidrogênio verde, além de também de inevitavelmente ser um fornecedor aos setores industriais e ao setor dos transportes no seu próprio mercado interno, tendo em vista as exigências que são inerentes ao processo de descarbonização. Face a esta perspectiva, penso que se colocam três questões de grande relevância. Uma delas tem a ver com o seguinte: quais serão os modelos de negócio que estarão subjacentes a este novo setor de atividade? Ainda há pouco estávamos a falar exatamente deste tema. Que mecanismos de receitas vão assegurar a sustentabilidade económica e financeira destas novas iniciativas empresariais? Qual é o papel, qual deverá ser o papel do Estado, não tanto enquanto produtor, mas enquanto facilitador, enquanto facilitador ao nível da definição de mecanismos de mercado e na promoção de políticas públicas que, enfim, incentivem o crescimento e a competitividade global do hidrogênio verde face a outros vetores energéticos alternativos que, hoje por hoje, são ainda dominantes, são mais competitivos e, portanto, há aqui alguma necessidade, quanto mais não seja por isso mesmo, de haver uma atuação do Estado. Neste contexto, o hidrogênio verde é uma das áreas prioritárias de trabalho do GESEL. Há pouco estávamos exatamente a referirmos a este aspecto, nomeadamente no âmbito do programa de pesquisa e desenvolvimento que é promovido pela Agência Reguladora do Setor Elétrico, a ANEEL. A este respeito, vale a pena referir ainda que o projeto piloto de hidrogênio no complexo do PECEM, no Ceará,
é uma iniciativa que está em curso e em que o GESEL assegura a coordenação executiva. Um dos objetivos deste projeto de pesquisa e desenvolvimento é proceder à implementação de um projeto piloto. Penso eu que terá muito próximo de alguns dos casos que vão ser aqui apresentados hoje. O que é que se vai fazer nesse, enfim, entre outras coisas, aquilo que se vai fazer vai simular diferentes escalas de produção, bem como produzir experiências e conhecimento analisando tudo aquilo que se passa ao longo da cadeia de valor, toda a cadeia de valor do projeto, desde a produção de hidrogênio e considerando tudo aquilo que está a montante e a jusante da produção de hidrogênio verde. Uma das dimensões relevantes de análise neste projeto são os estudos de benchmarking, como há pouco estávamos a referir, em que se procuram identificar as melhores práticas em relação a projetos piloto internacionais, bem como estabelecer, digamos assim, vínculos fortes e efetivos que permitam formatar um ecossistema de cooperação no contexto do projeto, desde a fase piloto até às fases futuras desta iniciativa. Neste contexto, o GESEL está em curso o estudo nas diferentes geografias das boas práticas protagonizadas por países com diferentes perfis de especialização, sejam países importadores, ou seja, potenciais clientes deste projeto e do Brasil no seu conjunto enquanto exportador, ou concorrentes do Brasil, isto é, países exportadores, que possam iluminar o caminho para prosseguir para a formulação de uma estratégia nacional para o hidrogênio verde que está exatamente a fazer o seu caminho no Brasil. Hoje apresentaremos alguns estudos de casos de referência em Portugal. A Estratégia Nacional para o Hidrogênio em Portugal foi publicada em agosto de 2020 e tem subjacente dois pilares de desenvolvimento essenciais. Portugal dispõe de uma vantagem competitiva, como saberão, na geração de base renovável, nomeadamente em relação à eólica e ao solar, e por isso mesmo um dos pilares relevantes da estratégia portuguesa será certamente a exportação de hidrogênio para os países importadores, de onde se destacam uma grande parte dos países europeus, que são quase todos importadores, como é o caso, nomeadamente da Alemanha, que é um potencial importador e muito relevante, e também um líder tecnológico, não é? Nomeadamente nas áreas em relação aos equipamentos e às tecnologias que são utilizadas ao longo de toda a cadeia de valor do hidrogênio. Um outro pilar crucial em Portugal tem do processo do desenvolvimento digamos assim, da estratégia nacional do desenvolvimento do hidrogênio em Portugal passa pela substituição progressiva dos fornecimentos atuais de hidrogênio de base fóssil por hidrogênio verde e pelo desenvolvimento digamos assim, de novos produtos verdes, ou seja, produtos que, quando devidamente certificados, podem conduzir à criação de um cluster associado ao hidrogênio, constituído por atividades geradoras de elevado valor acrescentado. Ou seja, uma das dimensões estratégicas passa por um processo de reestruturação industrial dinamizado pela emergência do hidrogênio verde. Em consonância com esta visão estratégica, estão a desenvolver-se em Portugal iniciativas empresariais muito interessantes, como acontece com aquelas que vão ser apresentadas aqui hoje, e, dito isto, eu passo para aquilo que é
mais importante, que é a apresentação de estudos de caso, e dava a palavra ao nosso moderador, professor Jorge Esteves. Muito obrigado, professor Vítor Santos, e obrigado também, de alguma forma, por este primeiro enquadramento. Eu, como penso que toda a nossa audiência tem interesse em analisar estes estudos de caso concretos que estão em jogo, acrescentaria que esta opção portuguesa e este conjunto de trabalhos que vai ser aqui apresentado hoje, surge, e complementando um pouco aquilo que o professor Vítor Santos acabou de dizer, numa lógica também de uma estratégia a nível europeu, que é consequência da União Europeia e de Portugal ter aderido ao Acordo de Paris, e depois todos os passos consequentes, do ponto de vista da legislação europeia assumida por todos os Estados-membros e Portugal no concreto. Eu faria assinalar o Pacto Ecológico Verde, o European Green Deal, desta atual Comissão Europeia, que acabou por comprometer e definir determinados objetivos a serem cumpridos. E muito recentemente, durante a presidência europeia da União Europeia, a presidência portuguesa da União Europeia, que aconteceu no primeiro semestre de 2021, a aprovação no final da Lei Europeia do Clima. E por isso é neste quadro macro da política energética europeia que o clima é o seu centro, que surgem todos os esforços que estão a ser feitos. Já vinha de trás, digamos, o pacote legislativo europeu de energia limpa para todos os europeus, que foi aprovado no final de 2019, e impunha que cada Estado-membro tivesse que desenhar o seu roteiro nacional para a neutralidade carbónica de 2050. Este é um objetivo que está a ser colocado. Como 2050 é muito além, há um Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, e já é no curto prazo, quase, porque uma década para fazer as modificações que estão perspectivadas. E o Plano Nacional de Energia e Clima português, por exemplo, impõe e implica que consigamos descarbonizar o setor elétrico completamente, para além de todos os outros setores. Depois o professor Vítor Santos já referiu a estratégia do hidrogênio, a Estratégia Nacional do Hidrogênio, também publicada em 2020, mas que na prática ela acaba por estar a reforçar a ideia que existem setores que são difíceis de descarbonizar, e para esses setores que são difíceis de descarbonizar, a solução não passará provavelmente por uma eletrificação, mas será provavelmente por outros vetores energéticos. E a ideia de fundo, e isto é que é importante, a nossa visão hoje é que não se justifica estarmos a trabalhar como até agora em silos de vetores energéticos, e devemos ver uma visão integrada dos diferentes vetores energéticos. E por isso, esta é a única forma de efetivamente sermos capazes de concretizar em 2050 a descarbonização da nossa sociedade. E por isso é fundamental aproveitar, numa lógica quase de economia circular, todos os recursos para que na prática nada não seja utilizado e reutilizado, e por isso é toda essa estratégia que está aqui no global. Esta é uma visão de top-down. No entanto, o que aconteceu é que também, em paralelo, as próprias empresas, as próprias indústrias, os próprios setores industriais se organizaram e perceberam que para poderem subsistir no ambiente necessário para podermos, digamos, não comprometer a vida no planeta, eles também próprios tinham que descarbonizar. Por isso, o que hoje vamos ver são 3 casos, que eu diria, de iniciativas bottom-up, que acabam por nos mostrar como é que, numa lógica, num determinado enquadramento, eu diria, cria um ambiente relativamente estável de investimento que permita que haja estas perspectivas de médio e muito longo prazo, porque efetivamente todas estas transições assim têm que ter, mas que na prática são iniciativas que são bottom-up, e que por isso, desse ponto de vista, é com muito gosto que modero esta sessão, e agradecendo o convite à Gisele e ao professor Vítor Santos por aqui estar. Eu acho que devo passar a palavra aos nossos palestrantes de hoje. O professor Vítor Santos já de alguma forma falou deles. O primeiro é o nosso engenheiro Carlos Abreu, administrador da Cécil, que vai mostrar o estudo de caso em que ele está a liderar na sua empresa. Por favor, engenheiro Carlos Abreu. Muito bem. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Julgo que são as pessoas que estão a assistir ao webinar das duas origens. Portanto, gostaria de agradecer, obviamente, ao GESEL, ao ICT RESEL, à ERSE e ao ISEC, que foi quem, na prática, me acabaram por convidar.
Portanto, eu vou fazer aqui o share do documento. Só um segundinho, enquanto ele arranca. Então, ok. Muito bem. Então, eu ia-vos apresentar o caso Cécio, que é uma empresa de cimentos que opera em vários países, inclusivamente no Brasil, e começaria por dizer o seguinte. O tema do webinar está intimamente ligado à descarbonização, como já aqui foi dito, e também a alguns recursos abundantes na Terra, como sol, vento, água, e por isso é que o hidrogênio, refiro verde, está intimamente ligado com a descarbonização e é bem relevante para este processo. Vários setores, e nomeadamente no setor cimenteiro. Como também já foi dito nesta sessão, portanto, os Estados ou a Europa, através do Green Deal, digamos, está a forçar a descarbonização até ao ano 2050, mas é um facto que a Europa já começou há muitos anos a traçar, digamos, legislação que orientasse e alinhasse todos os setores e todas as atividades económicas no sentido da descarbonização. As empresas, por seu lado, associaram-se, como é o caso da SEMBureau, que é a Associação de Cimenteiros Europeia, e também a GCCA, que é uma organização planetária já também dos cimenteiros, com um grande objetivo que é descarbonizar o betão, ou concreto, como se diz no Brasil, em 2050. E, portanto, é fundamental haver esta legislação orientativa, porque as empresas, de modo próprio, não conseguem fazer tudo sozinhas. A Europa começou em 2005, como eu disse há pouco, a fazer legislação, mas fez uma coisa muito importante, que foi criar um mercado de carbono e, na realidade, colocou um preço no mercado de carbono. E a evolução desde 2005 é que vem aí, portanto, teve vários fatores, tem uma fase 1, fase 2, fase 3, que eu a seguir já explico o que é que isto quer dizer, e ultimamente o CO2, em outubro de 2021, atingiu o preço de 67 euros por tonelada. Meus amigos, eu digo-vos que isto muda tudo. Portanto, face a esta evolução, os emissores têm que efetivamente reduzir para sobreviver, porque senão não vamos sobreviver. Tenho agora aqui um exemplo que é o que é que aconteceu no caso particular da Cécio, que no primeiro período, na fase 1, em 2005-2007, a União Europeia e Portugal, por seguir as regras da União Europeia, atribuiu à Cécio, neste caso particular, todos os direitos de emissão de CO2 que precisava para a sua capacidade de produção. Mas, ao longo das fases 2 e 3 e a quarta, que vai entrar agora, foi reduzindo os direitos de emissão, gratuitos. O que quer dizer que a Cécio, para continuar a produzir, ou reduz o CO2 ou tem que comprar no mercado. E, como já viram, está caro. Portanto, em 2035, os direitos de emissão gratuitos acabam. Portanto, ou reduzimos até lá, ou então vamos ter algumas dificuldades. Bom, em termos de próprias associações, a SEMBureau fez um roadmap até 2030, embora também não perca de vista o 2050, e dividiu isto em 5 Cs, portanto, que é o clinker, o cimento, o concreto, a construção, e eu aqui vou apenas referir-me às emissões diretas, aquelas que saem pelas chaminés das fábricas de cimento e, portanto, são as que estão ligadas com o C do clinker. É sobre isto que eu vou falar fundamentalmente. Portanto, a estratégia da Cécio, do ponto de vista de atingir a neutralidade carbónica em 2050, passa por reduzir as emissões nas fábricas de cimento, como vemos aqui uma fábrica de cimento em que tem aqui o Carbon Capture Utilization ou Carbon Capture Storage, tem estas duas possibilidades, tecnologias que ainda não estão maduras, mas vão estar rapidamente, e tem, obviamente, também
a possibilidade de seguir, digamos, por esta cadeia toda até ao betão. Não vou perder tempo aqui com os pormenores, porque a apresentação vai estar disponível e depois poderão ver com todo o detalhe toda esta estratégia que está aqui jacente, e a economia circular, como foi há bocado dita, da construção, quando há demolição, volta para trás e o ciclo fecha-se. Portanto, a economia deixa de ser linear e passa a ser uma economia circular. O betão, como muitos ciclos que existem na atmosfera e no planeta Terra, tem esta característica. Portanto, da pedreira, que temos aqui o calcário, faz-se o CaO, os químicos sabem o que isto quer dizer, o CO2 vai para a atmosfera, mas depois os próprios edifícios recarbonatam até 25% do CO2 que emitiram. Nós, uma das coisas, ou uma das ações que vamos fazer é acelerar esta recarbonatação com tecnologias que já existem e vão, digamos, ser melhoradas. Relativamente ao hidrogênio verde, tem um papel, como já disse, relevante na descarbonização das fábricas de cimento. A Cécil tem 3 projetos distintos, dos quais o primeiro já iniciou em 2017 e que passa por, aliás, na altura constituímos uma empresa com uma startup portuguesa que produz hidrogênio, e este hidrogênio, não sendo ainda verde, é injetado em pequenas proporções na chama dos nossos fornos, com o objetivo de acelerar a chama do ponto de vista da sua dinâmica, torná-la mais eficiente, permitindo que nós utilizemos mais combustíveis alternativos do que se não injetarmos este hidrogênio e também oxigênio, e conseguimos uma estabilização dos processos do forno enormes, com reduções de desvio padrão da ordem dos 60%, o que nos permite aumentar a estabilidade do processo e produzir mais e emitir menos, não propriamente CO2, mas CO, NOx, por aí afora. Depois temos um outro projeto que é a evolução deste primeiro, que é utilizar o hidrogênio, aqui já verde, como combustível nos fornos. Depois passarei a explicar com mais detalhe estes projetos. E, finalmente, temos um outro projeto que também está neste momento ainda em estudo de viabilidade, mas brevemente passará à execução, que é utilizar o CO2 que sai da chaminé, juntar-lhe hidrogênio, energia, seguramente, e fazer metanol e criar uma nova cadeia de valor. Este é o processo, digamos, está mais atrasado, mas sabemos hoje que ele, do ponto de vista económico, já tem viabilidade. Portanto, o primeiro projeto, que é esta empresa que se chama Úteis, que vende fundamentalmente para fora de Portugal e já vende aos maiores cimenteiros do mundo, como Cemex, Lafarge, Heidelberg, e já vendeu algumas unidades no Brasil, e não vou referir o nome das empresas, mas provavelmente alguns dos participantes saberão. Basicamente, aqui é utilizar pequenas porcentagens de hidrogênio e melhorar as chamas, que é o que aparece aqui. Portanto, este queimador do lado esquerdo, depois a chama aqui ao centro, portanto, que é o interior de um forno de cimento com a chama a funcionar. Relativamente ao outro projeto, e este já é, digamos, um projeto que se aproxima, julgo eu, do PE100, que foi referido pelo professor Vítor Santos, utiliza na prática aqui, através da eletrólise de energia renovável, produz o tal hidrogênio verde, que poderá ser injetado na rede de gás ou utilizado diretamente. Pois a Cécil tem também tem uma patente, que depois falarei se tiver tempo no fim, que é transformar combustíveis sólidos em líquidos e aumentar o seu poder calorífico por unidade de peso. E com base, digamos, nesta transformação do atual mix que temos, que é petcoke, que é um derivado do petróleo que sai das refinarias, mais combustíveis alternativos, que é tudo que, digamos, é aproveitado, digamos, vou usar aqui um termo que não é propriamente académico, mas, digamos, tudo aquilo que é rejeitado por nós e que é o nosso caixote de lixo, ao fim e ao cabo, pode ser aproveitado como combustível, e estes combustíveis são
os que nós chamamos de combustíveis alternativos. Nós hoje em dia, no caso Cécil, temos uma proporção de alternativos em Portugal de 60% e 40% de petcoke. Qual é o nosso objetivo? É reduzir o petcoke de tal maneira que, através do gás, vamos chegar ao hidrogênio e no final queremos ter 5% de hidrogênio e 95% de combustíveis alternativos. No dia em que o hidrogênio verde for competitivo, queremos 100% de hidrogênio, porque aí teremos as emissões de CO2 todas resolvidas. O que é que está a acontecer aqui junto a uma fábrica nossa no centro do país? Há uma empresa que se chama Rega Energia que vai produzir hidrogênio verde e o que está aqui é o que eles efetivamente vão fazer, é um esquema, mas na prática, digamos, eu não estou autorizado a referir onde é que é, mas estou autorizado a usar o nome da empresa, que é a Rega Energia, que é quem nos vai fornecer o hidrogênio verde, em vez de sermos nós próprios a produzir, vamos receber esse hidrogênio verde. Depois, o outro projeto que vos referi ali, o terceiro, é um projeto que, no fundo, é uma fábrica nova, na prática é uma fábrica nova, é a utilização da mesma rede de produção de engenheiro verde que referi no slide anterior e que nós, no cimento, os gases que saem pela chaminé, só 16% é que é CO2, o resto são gases que não interessam para este processo. Então, o aspecto mais relevante e a tecnologia que ainda está em desenvolvimento é a separação dos gases, portanto, é retirar o CO2, que tem que ter um grau de pureza grande para esta cadeia de valor, depois produzir o engenheiro verde ou comprá-lo, neste caso aqui ainda estávamos na fase do projeto, ou ainda poderá isto acontecer caso a Rega não tenha um preço que nos interesse, e no fundo vir a produzir, portanto, mitigar aqui 100 mil toneladas de CO2, que não será a totalidade do forno, porque isto ainda é um projeto de alguma maneira demonstrador, mas já a sério, e vai produzir 65 mil toneladas de metanol, cerca de 50 mil toneladas de oxigênio, e é, digamos, a valorização destes três componentes, que é o metanol, o oxigênio e o CO2, que nós iremos mitigar na chaminé, que tem valor, que fará a rentabilidade do projeto. No entanto, a taxonomia europeia, neste momento, ainda não considera que este processo será uma redução efetiva de CO2. Estamos a trabalhar no sentido de demonstrar que efetivamente é, e estamos convencidos que vamos conseguir provar que efetivamente isto é uma redução de emissão de CO2. Gostaria de concluir dizendo que, pelo menos estas são algumas conclusões, algumas são gerais, outras são menos gerais, mas a legislação, digamos, nos países, dar um valor ao CO2 é fundamental, porque se isto não acontecer, obviamente que não há um incentivo à descarbonização. O hidrogênio verde terá que ser competitivo, terá que ter um preço competitivo face às alternativas que hoje existem. A energia elétrica, para que haja um hidrogênio verde, terá que ter um preço baixo. E eu atrevo-me a pôr aqui um valor que atualmente na Europa, pelo menos, não sei se estão a par disto, está no mercado ibérico a 200 euros por megawatt-hora. Esperemos que seja temporário. Depois terá que haver uma redistribuição de hidrogênio, mas também uma mistura desse hidrogênio na rede de gás, pelo menos numa fase, digamos, inicial, a não ser que um belo dia se consiga fazer a transformação total de gás em hidrogênio, mas é sempre necessário, pelo menos até chegar a uma fase dessas, que haja uma rede de energia de hidrogênio. Uma rede de CO2 também será necessária, porque se estas cadeias de valor de Carbon Capture Utilization forem uma realidade, como estou convencido que vão ser, pelo menos no caso Cécil, espero que dentro de 5 anos seja uma realidade, o CO2 vai ter que ser distribuído, porque senão vamos ter que ter, digamos, tantas fábricas como fábricas existem, o que não faz sentido. Portanto, vai ser necessário, por razões de dimensão e de redução de capex, haver uma rede que transporte este CO2. Já existe um projeto no norte da Europa com esta configuração. Lembrar, já foi dito pelo professor Vítor Santos, de alguma maneira, que os vários vetores vão competir entre eles, o roadmap europeu e o roadmap português
reservam para o hidrogênio a resolução de 25% das necessidades de energia primária. Pode ser que isto se altere, mas pelo menos neste momento é o que está, digamos, previsto. Outro aspecto importante, que a Europa faz isto bem, até que as tecnologias fiquem maduras, são necessários auxílios de Estado. A Europa não gosta dos auxílios de Estado, mas de alguma maneira promove, digamos, as novas cadeias de valor, ajudando-as numa fase inicial ou, de alguma forma, dando uma subsidiação ao hidrogênio verde, que é outra possibilidade. Eu deixo aqui esta nota, que é, os slides estão todos com notas de pé de página, portanto, quando estiverem a ver a apresentação, vejam as notas. Basicamente é o que eu disse aqui. Os dois últimos slides eu não vou, penso que o meu tempo esgotou, não os vou apresentar, mas é um projeto que a Cécia já está a realizar e que depois podem ver que os dois slides têm informação suficiente para perceber o projeto. Caso hajam dúvidas ou queiram saber mais, o meu mail estará à vossa disposição. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Carlos de Abreu, pela sua muito interessante e brilhante apresentação sobre o vosso estudo de caso. Eu julgo que haverá muitas questões colocadas pela audiência, mas eu propunha que víssemos os 3 estudos de caso e depois analisássemos e fizéssemos um debate no fim, em que todas as suas análises. Há questões de certeza que irão ser colocadas ao seu engenheiro. Eu, de alguma forma, no início tinha combinado com os colegas da organização que ia informar todos que a sessão vai estar gravada e por isso ela vai estar disponível e disponibilizada pela GESEL e por isso, desse ponto de vista, e também as apresentações, julgo que a organização irá disponibilizá-las. O nosso segundo estudo de caso e o segundo orador que eu vai apresentar é o engenheiro Arlindo Carvalho, que é diretor de produção da ICAM, uma empresa aqui a norte de Lisboa também, e que de alguma forma nos vai mostrar os trabalhos que eles estão a desenvolver nesta mesma linha. É a sua palavra, Sr. Engenheiro. Eu queria começar por agradecer a oportunidade que nos dão de mostrarmos como vivemos a descarbonização e a transição energética, que projetos é que temos em curso e como nos estamos a preparar para o futuro. Portanto, começando aqui pela partilha da nossa apresentação. Portanto, quem somos? Portanto, a ICAM é uma evolução da antiga instalação que existia em Portugal, da Solvay Portugal, que foi comprada pelo grupo Algora, que é constituído por 2 empresas, uma de biotecnologia que se chama A4F e outra que aplica biotecnologias e investe nessa área, que se chama o grupo Green Aqua. Passaria aqui a passar um pequeno vídeo que nos apresenta e que dá uma ideia geral de quem somos e como nos posicionamos. O mundo é feito de energia. Sol, vento, água. São estes elementos que permitem a vida na Terra. É algo que nos é dado pela natureza, que devemos ir buscar o que precisamos para viver. Sem sobrecarregar, sem abusar, sem exagerar. Com a certeza de que a vida se faz num ciclo que pode nunca se esgotar. Um ciclo que dá e que recebe de volta. Dá e recebe de volta. Não podemos continuar a explorar fontes de energia que se esgotam, que consomem os nossos recursos e que, em vez de construir, destroem o que temos de melhor. A natureza, o equilíbrio, a vida. É esse o nosso compromisso e razão de ser. Foi por isso que a Algora adquiriu a Solvay Portugal, uma iniciativa estratégica que visa a transição da indústria para a neutralidade carbónica. Com o propósito de contribuir para uma maior competitividade e sustentabilidade da indústria química em Portugal. A visão de tornar realidade o hidrogênio verde no nosso país. E com objetivos como a inovação tecnológica, a transição energética e a produção de hidrogênio mais sustentável para o ambiente e para a sociedade. Foi por isso que a Algora adquiriu a Solvay Portugal, que agora se chama ICAM. Uma empresa sustentável, próxima, ágil
segura e inovadora. Tem no seu ADN a energia e a vontade de contribuir para a competitividade e sustentabilidade da indústria química em Portugal. E tem energia para isso. Uma empresa que acredita que a energia que precisamos já existe no nosso planeta e que por isso não há necessidade de explorar outras formas que não sejam as renováveis. Uma empresa que acredita que a energia se renova de forma limpa e automática num ciclo. Uma empresa que acredita que a energia está em nós. Portanto, nós, no nosso complexo, produzimos essencialmente clorato de sódio e hidrogênio por via eletrolítica. Estamos a desenvolver também um business park dedicado a esta parte da inovação, sustentabilidade e transição energética. E para termos hidrogênio verde, uma vez já temos um processo eletrolítico, o que nos faz falta é conseguirmos fazer a alimentação desta instalação a partir de energia renovável. O conceito com que nós abordamos a situação que estamos a atravessar é que a nova economia não será feita a partir de algo completamente novo. Temos uma história, devemos continuar a evoluir de forma a sermos compatíveis no futuro com as exigências dos mercados e ambientais em que estaremos envolvidos, e somos, francamente, defensores da adaptação dos processos e das tecnologias existentes aos novos desafios e às novas necessidades. Para isso, há que fazer a integração de processos que são complementares, muitas vezes o desperdício de um é matéria-prima do outro. Há que tentar rentabilizar as tecnologias e os investimentos já existentes e, finalmente, desenvolver a economia circular no sentido de conseguirmos recircular o CO2, portanto, produzir sem emissão de CO2 e integrarmos também em toda a cadeia de valor da nova economia do hidrogênio, seja usando este vetor como forma de armazenar energia, seja promovendo a mobilidade de baixo carbono, seja utilizando também a bioengenharia para a redução das emissões e produzindo novos bens utilizáveis. Aqui, o que nós temos em linha para prepararmos o nosso futuro é o desenvolvimento de uma comunidade de energia renovável em polo industrial, isto para que tenhamos a nossa produção suportada em energia elétrica renovável. Como as energias renováveis, se falarmos do sol e do vento, não nos permitem ser completamente autónomos. Portanto, necessitamos de desenvolver o hidrogênio como vetor de armazenamento e, para isso, estamos a investir num centro de competências para a produção de hidrogênio e, no final, numa lógica de economia circular, o que estamos a fazer é utilizar os conhecimentos e as competências da área da bioengenharia para nos tornar ambientalmente mais aceites. A nível de investimento, temos previsto um investimento de cerca de 70 milhões de euros até 2026 para a realização de toda a adaptação do nosso complexo a esta filosofia. Portanto, dentro da comunidade de energia renovável, como já disse, vamos produzir e partilhar energia renovável de forma sustentável, ligando todos os nossos sites em Portugal. Para a parte que não pode ser produzida diretamente por nós do ponto de vista de instalações próprias, pois estamos a pensar fazer um PPA, que estamos já a negociar, para aquisição a longo prazo de energia renovável, por forma a termos um abastecimento 100% renovável. Bom, dentro da nossa comunidade de energia renovável, portanto, vamos desenvolver energia solar, dentro do nosso site 14 megawatts de pico, o que nos irá permitir cobrir 20,5% do nosso consumo anual. Para termos uma maior
taxa de cobertura das energias renováveis produzidas, estamos a pensar fazer também um parque híbrido solar eólico, em que aqui o que vamos ter é a instalação de mais 5,4 megawatts de pico solares e 10,5 megawatts de pico em aerogeradores, o que nos permitirá cobrir mais 26,5% do nosso consumo. Portanto, andaremos aqui com autoprodução na casa dos 46, 47% das nossas necessidades. Isto complementado com o PPA, ir-nos-á permitir ter energia verde para a produção do nosso hidrogênio verde. Dentro da capacidade de produção de hidrogênio verde, nós temos instaladas 1.700 toneladas por ano, produzimos normalmente, em média, 1.000 toneladas por ano, quando está ligado ao nosso mercado de clorato de sódio em Portugal, e temos em estudo projetos para subir a nossa produção das 1.000 toneladas ano para as 2.200 toneladas por ano. Este hidrogênio adicional será para injetar na mobilidade de baixo carbono, na rede de gás natural, e enquanto não houver a economia de hidrogênio suficientemente desenvolvida para o absorver na sua totalidade. Relativamente ao Centro de Competências de Hidrogênio, portanto, o que nós queremos aproveitar é para desenvolver projetos de desenvolvimento da tecnologia do hidrogênio. Portanto, há muitas tecnologias que existem e que necessitam de ser desenvolvidas e otimizadas para permitir ter preços competitivos na economia do hidrogênio. Fazer um hidrogênio verde caro não será muito difícil de fazer hoje em dia. Fazer um hidrogênio verde que seja competitivo com as alternativas não será tão fácil. E, tendo os conceitos desenvolvidos, pretendemos implementar desde os protótipos até pequenas instalações industriais para demonstrar as possibilidades daquilo que viermos a desenvolver internamente. Neste momento temos em curso, já de estudo bastante adiantado, um projeto que chamamos o Move to Low Sea. Portanto, este projeto dedica-se a duas linhas, uma delas que é a produção de biojet fuel, seja a partir de microalgas autotróficas, quer seja por fermentação de biomassa, e aqui estamos a pensar em biomassa de natureza lenho-celulósica. Aqui a ideia é produzir combustíveis para a aviação, já que existe legislação que vai levar as companhias de aviação a incorporarem cada vez mais uma percentagem mais significativa de biocombustíveis nas suas frotas. A segunda linha, que está em linha com o hidrogênio verde, pretende, dentro de um consórcio que temos com a Douro Gás e com todos estes participantes aqui do lado esquerdo, que são um laboratório colaborativo que se dedica ao estudo e desenvolvimento das biorrefinarias. Portanto, pretende, a partir de biomassa, produzir gás natural renovável, digamos biometano, e a partir desse biometano aproveitar uma tecnologia que já é muito utilizada hoje em dia para a produção de hidrogênio, que é a técnica do steam reformer, para aproveitar esse biometano e a partir desse biometano produzir hidrogênio. Normalmente nesta produção o que acontece é que é produzido CO2 e hidrogênio. O hidrogênio será disponibilizado para a economia do hidrogênio, o CO2 será integrado na produção de mais biomassa para refazer o ciclo. Portanto, a nossa ideia é aqui dentro do nosso site utilizarmos a nossa instalação como uma montra para o desenvolvimento, aplicação e demonstração destas tecnologias. Portanto, neste slide está aquilo tudo que já fizemos ou que temos em curso de projeto para fazer, não o vou detalhar muito. Além disso, estamos também a reativar as minas de produção de sal que nós temos, e aqui o objetivo é, a partir das reservas de sal que estão na nossa concessão, produzir sal
para o consumo nacional e também para alguma exportação para os mercados mais próximos. Essa produção dará origem a cavernas que poderão ser utilizadas para o armazenamento energético. Essas cavernas, se forem bem projetadas logo desde o início, permitirão o armazenamento de combustíveis líquidos ou de energia. Aqui, a nível da energia, poderá ser gás natural, poderá ser hidrogênio, poderá ser ar comprimido, ou então poderá ser também um bom volume para o armazenamento e sequestro de CO2. Em relação à nossa visão para o futuro e à economia circular, o que nós estamos a pensar é integrar esta atividade química clássica nas biotecnologias, e aqui há vários caminhos que podem ser seguidos. Existe um caminho que é um caminho típico de biotecnologia para a produção de produtos de origem vegetal de alto valor acrescentado, em que normalmente o que se faz é utilizar tipos específicos de microalgas, segundo a nossa tecnologia, para conseguir ter matéria-prima para depois, através da biorefinação, produzir os princípios ativos que queremos. Neste caso aqui, que está aqui a ser apresentado, é um projeto que está em arranque, que se destina a produzir ômega 3 vegetal com uma taxa de rentabilidade que é interessante e que permite, numa área de 10 hectares, pois, sequestrar 2 quilotonnes de CO2 para a produção da biomassa, que depois dará origem a este produto. Se não estivermos a pensar na produção de produtos específicos e quisermos otimizar e levar ao limite este tipo de possibilidade e de integração, pois outro projeto que temos em curso é um projeto de estudo de depuração de águas residuais domésticas, em que a introdução da produção de microalgas permite reduzir em 40% o consumo de energia, e aqui a ideia básica é produzir biomassa num consórcio de micro-organismos, seja isto o que for, desde bactérias, vírus, até microalgas, através de um processo de separação, separar a biomassa da água que foi tratada por este processo. A água poderá ser rejeitada ou poderá ser reutilizada, uma vez que será uma água de boa qualidade para outros processos. A biomassa resultante entrará num processo de digestão anaeróbica, que dará origem a biogás, que, após a separação entre metano e CO2, permitirá criar biometano. O CO2 poderá ser reintegrado na produção de biomassa e fechando o ciclo para continuar a depuração, e os resíduos líquidos que sobram desta digestão anaeróbica, ou seja, os lixiviados, podem ser utilizados na agricultura como biofertilizantes líquidos, e os sólidos como biofertilizantes sólidos, fechando-se desta forma o ciclo e sendo um conceito interessante de economia circular. Isto que estava aqui dito para a parte da biomassa, do tratamento das águas residuais, pois também pode ser aplicado diretamente ao CO2, em que o princípio é exatamente o mesmo, mas desenhando o processo para a absorção de CO2, conseguimos, em condições idênticas às que temos aqui em Portugal, utilizar 720 toneladas de CO2 por hectare e por ano, e depois utilizar esse CO2 para a produção de biomassa, que será utilizada para a produção de biocombustíveis ou biofertilizantes para a agricultura. A nossa ideia é partilharmos e integrarmos os vários processos que existem aqui próximos de nós, quer estendendo o conceito de comunidade de energia renovável em parceria com os nossos vizinhos, já que temos aqui a particularidade de ter empresas com muita área disponível para instalação de painéis solares e pequeno consumo de energia, e o contrário também, empresas com muito consumo de energia
mas com pouca área para a instalação dos painéis. Isso permitir-nos-ia utilizar aqui na primeira frente industrial instalações de produção de energia solar e aproveitar a zona montanhosa que está aqui um pouco mais distante para a instalação de aerogeradores e com isso desenvolver o conceito de central híbridas que nos permitiriam autoproduzir cerca de 50% da energia. Em simultâneo, existindo emissões de CO2 e emissões líquidas aqui nos vários processos, quer próprios nossos, quer dos nossos vizinhos, a ideia seria, integrando isso na tecnologia de produção de microalgas, pois afinar os vários processos para termos aqui uma zona industrial com menos emissões, quer seja líquidas, quer seja gasosas, e com uma base de energia renovável como suporte para a atividade de todos. Enfim, penso que o meu tempo também já está mais ou menos esgotado. Fico depois à vossa disposição para qualquer informação que seja necessária ou que julguem interessante partilharmos. Muito obrigado, Engenheiro Arlindo Carvalho, pela interessante demonstração de como pode uma empresa química ambicionar descarbonizar e conseguir integrar-se com o seu habitat em torno industrial que está em torno e conseguir fazer uma quantidade de experiências extremamente interessantes que de certeza iremos ter questões que depois poderemos aprofundar a seguir. De seguida, iria dar a palavra ao engenheiro Nuno Nascimento, que é diretor da transição energética do grupo GGND, que nos vai apresentar o seu Green Line Project, Pipeline Project, na zona do Seixal. Por favor, engenheiro Nascimento, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, Sr. Professor. Muito bom dia a todos, ou boa tarde, de acordo com do lado do Atlântico onde se encontrarem. Eu começo por um agradecimento também à organização deste webinar, à GESEL, assim como também à AERS. E é certamente com muito gosto que nos próximos minutos apresentarei o projeto piloto, o Green Pipeline Project, que tem a ver com a injeção de hidrogénio verde na rede de gás natural aqui em Portugal, numa localidade próxima de Lisboa, que fica no Seixal. Antes de avançar com a minha apresentação, eu convidava-vos a ver um vídeo justamente sobre o Green Pipeline Project. We're the first generation to feel the impact of climate change and the last generation that can do something about it. Today I call on all leaders worldwide to declare a state of climate emergency in their countries until carbon neutrality is reached. É urgente travar o aquecimento global para evitar o degelo e as inundações, os incêndios e as tempestades, a escassez de comida e a pobreza, o surgimento de novas doenças e a extinção de espécies animais. Não é uma questão de altruísmo, é sobrevivência. E para isso temos de manter o aumento da temperatura abaixo dos 2 graus centígrados. Como? No setor da energia, a solução passa por pensar, implementar e acelerar o caminho da transição energética, assumindo o hidrogênio que se encontra abundantemente no nosso planeta como uma fonte sustentável e segura. Foquemo-nos no hidrogênio, obtido a partir da água, separando os átomos de hidrogênio dos de oxigênio por um processo de eletrólise que encontra em Portugal as condições ideais de produção devido à abundante presença de energias renováveis. Quais as vantagens do hidrogênio? É um vetor energético limpo, seguro, altamente renovável, sem emissões de carbono para a atmosfera, uma vez que só emite vapor de água, e a sua distribuição pode ser feita pela atual rede de gás. O hidrogênio é um vetor energético versátil e por isso pode ser utilizado em todos os setores. No setor residencial e de serviços poderá vir a ser usado para cozinhar e para o aquecimento.
É também a solução ideal em várias indústrias que exigem necessidades térmicas muito elevadas e para as quais a eletrificação não é hoje resposta. E no âmbito da mobilidade, pode ser utilizado como combustível, com principal destaque para o transporte rodoviário pesado de passageiros e mercadorias. A aposta no hidrogênio em Portugal é fundamental para fazer a descarbonização do setor do gás. Beneficiamos de condições únicas fruto de termos uma das mais modernas redes de distribuição de gás da Europa, construída 94% em polietileno, o material ideal para transportar hidrogênio até casas, serviços e indústrias. O Green Pipeline Project é o primeiro passo para trazer a energia do futuro para o nosso presente. Liderado pela Galp Gás Natural Distribuição e envolvendo diversos parceiros, terá um impacto cada vez mais positivo na autossuficiência energética, no desenvolvimento económico e na preservação do ambiente. O arranque do projeto piloto acontece no Seixal, com implementação em 80 consumidores do setor residencial, não residencial e industrial. A introdução do hidrogênio na rede de gás será feita de forma segura e gradual. Numa primeira fase será misturado apenas 2% de hidrogênio ao gás natural. Esta mistura irá aumentar até um máximo de 20% ao longo do projeto, que se estima durar 2 anos. A introdução do hidrogênio não traz qualquer alteração na utilização diária do gás, nem qualquer custo extra na fatura mensal. Mas terá um impacto positivo no ambiente. A energia natural do hidrogênio é um projeto pioneiro em Portugal e será uma referência no processo da transição energética, contribuindo para a definição de regras e modelos de execução. Uma viragem no setor energético nacional com impacto à escala global. Agindo hoje em nome das próximas gerações. Muito bem. Bom, como vimos então, o Green Pipeline é de facto um projeto pioneiro em Portugal. O primeiro projeto de injeção de hidrogênio na rede de gás natural e localizado, como vimos, na rede do Seixal. Eu vou partilhar aqui novamente o meu ecrã para vermos aqui só um segundo. Ok. Espera que já estou a partilhar, certo? Ok. Bom, eu antes de começar aqui, ia falar sobre o projeto em concreto, permitam-me só que fale, no caso da marca. Quando desenvolvemos este projeto, entendemos que tinha que ter a relevância estratégica, um projeto desta natureza tinha que ter uma marca, pelo interesse, naturalmente, que ela iria causar na população, ou aos stakeholders em geral. Uma marca que tinha que se distinguir da nossa atual marca, da Galp Gás Natural Distribuição, enquanto operador da rede de distribuição, uma marca que ela própria também refletisse a nossa ambição. E quando digo nossa ambição, que é o que se materializasse numa visão do futuro da nossa atividade. Hoje nós distribuímos gás natural, amanhã poderemos, e neste caso em concreto, podemos vir a estar a distribuir outro tipo de energia. Uma marca que também tivesse uma dimensão aspiracional, para lá da vertente, naturalmente, técnica de um projeto desta natureza, mas que refletisse também uma missão mais ambiciosa e até alinhada também com a sustentabilidade do nosso planeta. O Green Pipeline Project foi então a marca que desenvolvemos e que aqui hoje terei todo o gosto em vos apresentar. Uma marca que tem uma assinatura, diz a energia natural do hidrogênio, e que também, naturalmente, porque acreditamos que é um momento de enorme importância e que irá ter algum impacto, quisemos assinalar de forma clara e relevante também esta comunicação e, portanto, juntamente com o município do Seixal, que é o local onde este projeto irá ficar instalado, haverá um conjunto de comunicação que irá, no momento da primeira entrada, da primeira molécula de hidrogênio na rede de gás natural, iremos assinalar, digamos, esta comunicação com alguma projeção. Este projeto está, de facto, localizado no município do Seixal e com ele, naturalmente, temos desenvolvido aqui um conjunto de atividades, naturalmente, porque se trata de um projeto novo, toda a parte da construção da infraestrutura, a localização da estação de mistura, que mais à frente
irei apresentar. Quando trabalhamos a marca, trabalhámos-la num sentido em que ela própria teria que ter um sentido de ambição. Hoje, naturalmente, estamos a focar-nos no projeto no Seixal, mas temos esta ambição de poder transformar esta marca mais extensa e que possa vir a ser utilizada numa outras geografias. E temos essa ambição, naturalmente, porquê? Porque acreditamos que, efetivamente, a rede atual de gás natural em Portugal tem condições únicas para ser um importante ativo neste processo de descarbonização da economia. Um ativo que suportará este caminho da transição energética com vista à criação de um sistema energético, podemos dizer, um sistema energético mais resiliente, um sistema energético com uma menor intensidade carbónica. Importa mencionar que Portugal foi o último país da União Europeia a usufruir das vantagens do gás natural. E, portanto, sendo o último país a usufruir destas vantagens, pelo menos que tiremos o partido de ter sido o último. Hoje a nossa empresa tem uma infraestrutura de gás das mais recentes da Europa, portanto, pelo facto de termos sido os últimos, neste momento, temos uma infraestrutura bastante recente, uma média de idade de aproximadamente 15 anos, que apresenta uma enorme capilaridade de norte a sul do território nacional, uma rede que se estende por 13 mil quilómetros, 94% da qual construída em polietileno, portanto, um material bastante bem adequado para a distribuição do hidrogênio ou de outros gases renováveis, como, nomeadamente, o biometano. Com esta capilaridade da rede, acreditamos que podemos levar no futuro esta nova forma de energia a todos os clientes. E quando digo todos, nos vários setores de atividade, diferentes tipos de consumo, diferentes utilizações, seja para clientes residenciais, seja para clientes industriais e até para a mobilidade. Dou-vos nota de um estudo que foi feito em Portugal em finais de 2019, quando foi necessário, digamos, perceber, havia um plano nacional de energia e clima que apontava muito para um caminho de uma eletrificação total como sendo, digamos, a panaceia para este processo de descarbonização. E, de facto, houve este estudo promovido pelos consultores da EIFRI, era um estudo que designava que era o papel das infraestruturas de gás no processo de descarbonização em Portugal, e que se chegou à conclusão nesse estudo, ou os consultores chegaram à conclusão, que o nosso país poderia poupar 9 mil milhões de euros se apostasse no caminho da descarbonização, olhando também para os gases de origem renovável e de baixo teor em carbono, entenda-se hidrogênio ou biometano, em lugar de apostar simplesmente na eletrificação total do sistema. Eu diria que hoje, afortunadamente, estamos nesse caminho. E estamos nesse caminho para levar, de facto, esta energia aos clientes. Estar ao lado destes clientes. Para nós esse é um desígnio. Aqueles clientes que procuram percorrer este caminho da descarbonização, que temos que estar a dar este apoio, que temos que estar ao lado deles para promover esta transição de baixo teor em carbono, nomeadamente também junto àqueles setores industriais que mais difícil terão como oportunidades de poder descarbonizar, olhando apenas para a eletricidade, e em alguns casos não terão sequer muitas possibilidades de descarbonizar olhando para a eletricidade, e portanto aqui o hidrogênio ou os gases de baixo teor em carbono poder ser uma solução. E portanto queremos apoiá-los. Queremos apoiá-los agora também da mesma forma que os apoiámos em 1997 com a chegada do gás natural a Portugal. Portanto, é este passo, eu diria que é uma segunda etapa do nosso processo da nossa atividade, poder estar ao lado destes clientes. Já os tivemos quando o gás natural chegou a Portugal, queremos estar agora com a entrada destes gases descarbonizados também. E, portanto, este é um passo importante para nós, é uma nova atividade que eu poderia dizer, em suma, pretendemos desenvolver este setor para suportar, de facto, a descarbonização do setor energético. O Green Pipeline, agora, em concreto, é de facto esta materialização. É o primeiro passo para esta materialização desta nossa missão, que passa por colocar os nossos ativos, a nossa tubagem, a nossa infraestrutura, ao serviço da descarbonização do setor energético. Pela primeira vez, em Portugal,
e em particular na cidade, como já foi referido, na cidade do Seixal, iremos então injetar hidrogénio verde, que será obtido, como irei mais à frente explicar, através de um eletrolisador alimentado com energia renovável. Portanto, este é, de facto, um primeiro passo para trazer esta energia, que nós consideramos uma energia do futuro, mas para o presente. É claro que um projeto desta natureza não é possível desenvolver sem o apoio de um conjunto alargado de parceiros. Parceiros que reconheceram a bondade deste mesmo projeto e que se mostraram disponíveis para connosco agarrar este desafio. Parceiros ligados à produção, à engenharia, à construção, à inspeção, à academia. Portanto, um conjunto alargado de parceiros que, de facto, hoje nos orgulha ter aqui connosco neste projeto. Um projeto que teve igual reconhecimento por parte do Governo de Portugal, por parte da ERSE também, que o reconheceu como projeto piloto, da Direção-Geral de Energia e que contou também com o apoio do Fundo de Apoio à Inovação e da Câmara Municipal do Seixal. Um projeto inovador. Também ele só possível devido ao excelente trabalho de um conjunto de grandes profissionais que podemos contar dentro da nossa casa. De facto, estamos a inovar. É o que nós consideramos. Estamos a inovar. E estamos a fazê-lo num momento muito importante para o nosso país e para o setor energético em particular. Talvez também tenha sido por isso, pela oportunidade do momento que o Fundo de Apoio à Inovação reconheceu este projeto como projeto de mérito excepcional e, portanto, muito também nos orgulhou da candidatura que fizemos e, digamos, do financiamento que foi atribuído pelo Fundo de Apoio à Inovação, um projeto de mérito excepcional. O Green Pipeline Project permite-nos a retirar bons ensinamentos e que queremos partilhar com todos. Neste caso, não será um projeto nosso, não será um projeto que ficará dentro das nossas portas, dentro da nossa empresa. Queremos colocar todo o conhecimento que viemos a retirar deste projeto ao serviço da comunidade, da academia, da indústria, etc. É claro que nos vai colocar também numa melhor posição para lidar com outros projetos de injeção de hidrogênio nas redes de gás e que estão a começar a aparecer pelo nosso país, o que é, de facto, bastante interessante. Em termos muito gerais, iremos ter, então, a produção de hidrogênio verde na rede aqui do Seixal. Portanto, isto é uma rede fechada, uma rede que alimentará alguns clientes e que será, naturalmente, produzido hidrogênio, será encaminhado para uma rede de gás natural e aí sim iremos, então, alimentar um conjunto de clientes. Em concreto, sobre a produção do hidrogênio, este será produzido por uma empresa local, é a GESTEM. Estamos a falar de hidrogênio verde, produzido, como dizia, pelo eletrolisador alcalino com uma potência de 57 kW e que é alimentado por os painéis solares, que totalizam 25 kW e depois tem um conjunto de umas baterias para poder ainda fazer aqui algum backup durante os períodos de menos exposição solar. O hidrogênio produzido passa então para um armazenamento que serve de backup a este sistema. É depois odorizado. Como sabem, portanto, o hidrogênio não tem qualquer cheiro, portanto necessita necessariamente de ser odorizado, assim como o gás natural também o é, e será transportado por uma rede dedicada que tem um comprimento de cerca de 1,4 km, portanto uma rede 100% de hidrogênio, que irá então encaminhar o hidrogênio para uma estação de mistura e injeção. E é nesta mistura e é nesta estação de mistura e injeção onde tudo acontece, se quisermos dizer. Portanto, como o nome indica, ele irá ser misturado com o gás natural. Portanto, temos uma rede de 100% de hidrogênio, temos uma rede de 100% de gás natural e, portanto, nesta unidade faremos então a mistura destes dois gases. Numa unidade de mistura que tem um conjunto de equipamentos, tem um misturador estático, tem um calorímetro que é necessário para controlar o poder calorífico do gás, ou melhor, se quisermos, da mistura que irá ser obtida, como os clientes são faturados em energia e, portanto, convém determinar corretamente qual o poder calorífico do gás que iremos entregar a estes clientes e, portanto, por essa razão, esta unidade de mistura terá um calorímetro para medir rigorosamente esse poder calorífico e assim faturar, fazer o tal fair billing a estes clientes.
Depois tem toda uma unidade de motorização ligada à secada, onde fará a medição das pressões, controle dos rácios de mistura, etc. Portanto, esta unidade de mistura, então, injeta o gás natural, injeta o hidrogênio nesta rede de gás natural, que se estende por uma rede que irá ter um comprimento aproximado de 8 km. Portanto, uma rede que já existe, uma rede de gás natural que hoje já alimenta os clientes, mas que irá começar, então, a ter uma mistura entre gás natural e hidrogênio. Clientes finais que estamos a falar, que já alimenta clientes finais, estamos a falar em clientes maioritariamente clientes residenciais, com alguns clientes de serviços comerciais e também clientes industriais. E, portanto, isto dá-nos aqui, agrega aqui um conjunto de diferentes clientes com diferentes necessidades, onde nós também teremos de ter esse cuidado, seja nos clientes industriais, seja nos clientes residenciais, esse cuidado de iniciar a fazer um controle rigoroso daquilo que vai acontecer ao longo deste processo, que irá começar com 2% e que, ao longo do tempo, irá incrementar essa percentagem de hidrogênio na rede. Portanto, vamos começar com 2% e, ao longo dos próximos 2 anos, é o que nós estimamos, iremos atingir o máximo de 20% para alimentar estes clientes. Em termos de dados técnicos, e muito rapidamente, para não consumir aqui muito mais tempo, eu diria que o que poderíamos aqui destacar era apenas uma nota de interesse, é que quando atingirmos 20% de injeção de hidrogênio, vamos estar a poupar ou vamos estar a evitar emissões de CO2 na ordem das 60 toneladas. É um projeto pequeno, entenda-se, estamos a falar em 80 clientes. E mesmo 80 clientes, com 20%, podemos poupar 60 toneladas de CO2 por ano. Portanto, se quisermos até quantificar ou traduzir estas 60 toneladas de uma outra forma, podemos dizer que seria o equivalente a plantar árvores numa área de cerca de 3.000 hectares de floresta. Bom, quer dizer, quando falo para vocês, e sobretudo no Brasil, quer dizer, falar em 3.000 hectares provavelmente é uma pequena fazenda no Brasil, mas ainda assim recordo sempre as palavras do meu avô, como dizia, que migalhas também é pão. E, portanto, mesmo este projeto pequeno, de pequena dimensão, pode contribuir, ou vai com certeza contribuir, para a diminuição da pegada carbónica. Ora bem, termino apenas dizendo que, de facto, segundo o nosso planeamento, estaremos a perspectivar já no início do próximo ano, em janeiro, a injeção do hidrogênio nesta rede. Portanto, o processo está em construção, estamos a terminar toda esta fase. E, portanto, aqui, neste momento, queremos sim marcar este momento da injeção da primeira molécula de hidrogênio na rede nacional de gás e, naturalmente, assim, marcarmos mais um importante momento na história que um dia se irá contar sobre a energia em Portugal. Muito obrigado a todos e, naturalmente, estarei disponível para responder às vossas questões. Muito obrigado, Engenheiro Nascimento, pela muito interessante apresentação que fez sobre o projeto Green Pipeline na zona do Seixal e, de alguma forma, mostrar como está tentando responder ao desafio da descarbonização o maior operador nacional português da rede de gás natural. Por isso, de alguma forma, esta lógica, como é que vão responder a esta transição energética e qual é o papel que eles pretendem ter neste domínio. Chegamos ao momento de termos o nosso debate. Há aqui as perguntas, como todos devem saber, podem ser feitas através do bate-papo. Por favor, já aqui temos algumas, mas quem quiser fazer intervenções, por favor, coloque as suas questões através do bate-papo. Temos aqui algumas questões e eu começaria, provavelmente, e o Maurício da Gisele já nos coloca a primeira questão e coloca mesmo ao Nuno Nascimento, agradecendo a excelente apresentação. Qual seria a atuação do regulador na viabilização de projetos de utilização de hidrogênio na rede de gás? Para o Nuno. Se me quiser, eu tenho acesso a essa pergunta, ou se me quiser voltar a colocá-la, só para eu ter. Qual seria a atuação do regulador na viabilização de projetos de utilização de hidrogênio na rede de gás?
Bom, uma pergunta feita aqui perante o regulador é sempre mais complicada de responder, mas, portanto, nós, desde a primeira hora, o que é curioso é que nós quisemos envolver logo todos, digamos, os stakeholders e naturalmente, o governo e a entidade reguladora foram logo os primeiros que nós quisemos envolver nestes nossos contactos. Por uma razão, um projeto desta natureza, e falo num projeto piloto, a abordagem foi mesmo essa. Foi de considerar isto como se fosse um sandbox project. Portanto, isto aqui basicamente era um projeto que tínhamos que considerar ao nível dos custos, ao nível da aquisição até do hidrogênio, tínhamos que considerar uma sandbox project, um projeto piloto, onde não deveria aqui entrar dentro daquilo que seriam, ou que foram, e depois com a publicação do 60 2020, do Decreto-Lei 60 e 62 2020, onde aí já coloca o produtor a ter que pagar a infraestrutura de ligação entre a produção de hidrogênio e a rede de gás natural, a aquisição de hidrogênio por via de leilões, etc. Não podíamos fazê-lo aqui, ou seja, se o tivéssemos que esperar pela legislação, no dia que saísse a legislação, ainda estaríamos atrasados nesta matéria. Portanto, o papel do regulador foi muito importante neste processo, deu-nos, de facto, esse reconhecimento que, sim, podíamos olhar para este projeto como um projeto piloto, um sandbox project, e, portanto, foi assim que o fizemos. Daqui para a frente, naturalmente, diria que não tem tanto a ver com o regulador, tem mais a ver, digamos, com a Direção-Geral da Energia, que é toda a questão depois de todo o processo de produção de documento de legislação que está em curso e que vai continuar em curso e, portanto, naturalmente, com todo o entusiasmo, digo, foi muito bom termos tido este apoio até ao momento para podermos desenvolver, aprender e depois ficar preparados para os projetos de maior dimensão que seguramente vão começar a aparecer. Aproveitando de alguma forma para introduzir a ideia, nós de algum modo achamos que todas as experiências que vai ter que ser necessário experimentar, a única forma é exatamente utilizar este tipo de modelo sandbox projects, ou projetos piloto, como chamamos por cá, para que na prática se possa validar em escalas relativamente pequenas e com risco contido, verificar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma destas aproximações. Por isso foi com muito gosto que vimos o primeiro projeto da GGND neste domínio. Julgo que haverá mais agora de maior escala, mas deste ponto de vista é este que neste momento está aqui a ser concretizado e também situações idênticas que já estão a colocar noutras direções. Do ponto de vista prático, também eu diria que é provável, e uma das questões que nós seguimos com muito interesse, e agora na perspectiva da regulação, é que efetivamente a qualidade do gás de mistura e a garantia da qualidade do gás que está a ser veiculado através da rede de gás natural é qualquer coisa que nós temos que aprender. E por isso, o próprio regulador, para poder fazer os seus regulamentos de qualidade de serviço, precisa de acompanhar este projeto para depois poder ditar o que é que deve colocar e a razoabilidade para, de alguma forma, responder aos consumidores e garantir esta acessibilidade. Por isso, é desse ponto de vista que também agora estaremos a seguir o projeto. Passaria então agora a outras questões que aqui colocam-se, algumas do Piero Carlos dos Reis, que perguntava sobre as informações, se é possível disponibilizar informação sobre as fontes de financiamento deste tipo de projetos futuros, como é que é equity versus débito, e se existe algum fundo de financiamento europeu ou português que esteja assistindo a estes projetos e quais são as formas de suporte público que estão a ser oferecidas a estes projetos. Não sei se o engenheiro Carlos Abreu ou o engenheiro Carlino Carvalho, cada um de vocês tem a vossa experiência, provavelmente poderão esta pergunta ser colocada e eventualmente depois ao Nuno, isto é transversal aos três. Ok, eu posso falar um bocadinho sobre a questão dos apoios europeus e a Portugal. Portanto, na Europa há duas linhas de financiamento, que é o fundo que se chama H2020, é o que está a acabar, e o H2030, que é, digamos, o próximo que vem aí. São projetos a nível europeu que implicam vários atores de vários países e normalmente são projetos demonstradores. É, por exemplo, o caso do projeto que eu apresentei da nova cadeia de valor. Esses projetos são normalmente financiados quase 100%, quando não é mesmo 100%.
Claro que não vão financiar 10 projetos, funcionam 2 ou 3, porque são projetos normalmente demonstradores e têm como objetivo trazer ensinamentos para toda a comunidade europeia, digamos assim. Depois, estes projetos, esses fundos, têm fundos a nível nacional, no caso português, estamos neste momento com um fundo chamado Plano de Recuperação e Resiliência, que dá um bocadinho ligado à pandemia, mas também à recuperação, à recuperação económica e à resiliência da economia, portanto, descarbonização está dentro desse pacote e normalmente aí temos, digamos, apoio ao CAPEX até 30% e podemos ter outras verbas do projeto que podem chegar a 50%. São normalmente estes fundos que viabilizam, digamos, estes projetos numa fase inicial, porque entretanto depois as tecnologias vão ficando mais maduras, os preços das tecnologias baixam e, digamos, passado algum tempo os projetos vivem de per si, como foi o exemplo em Portugal das eólicas, que ao início, digamos, eram project finance em que o governo garantia o consumo, digamos, de energia elétrica. Não digo que não venha a acontecer isso no hidrogênio, portanto o hidrogênio que vai ser injetado na rede de gás provavelmente pode ter apoios a nível de facilitação do valor do hidrogênio, portanto valorização desse hidrogênio, mas digamos, eu ainda não conheço casos concretos em Portugal, sei que alguns estão a ser viabilizados ou estão a ser pensados, mas enfim, os fundos existem. Sem ajuda de Estado é difícil que este vetor energético arranque só pelas empresas. Não é? Claro que o Estado Europeu não, a Comunidade Europeia, ao valorizar o CO2, fez com que as equações económicas dos projetos das empresas tivessem outras equações. Quando o hidrogênio passa de uma valorização de 5 euros para 60, tudo muda. Os empresários têm que fazer contas outra vez. E os projetos que não eram viáveis tornam-se viáveis. Julgo que era isto que eu tinha a dizer. Estou aqui talvez complementando só aqui um pouco mais o que o engenheiro Carlos Abreu estava a dizer. Além destes apoios que eu diria diretos a projetos, também há outra linha que eu considero muito importante nesta área de desenvolvimento de tecnologias emergentes, que são os laboratórios colaborativos, em que isto, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma ligação entre a academia e a indústria para desenvolverem projetos comuns que depois serão apropriados pela indústria e lançados na economia. Nestes projetos colaborativos é uma forma muito interessante e económica de aceder à competência e ao know-how das universidades, por um preço muito interessante, já que todos os investigadores que normalmente estão envolvidos nestes projetos acabam por ser pagos pelo sistema de financiamento do laboratório colaborativo. Portanto, isto permite que empresas que provavelmente em situações normais não teriam grandes ligações acabem por se cruzar e também por reforçar os laços entre toda a capacidade de investigação que está associada às universidades e direcional para projetos concretos e interesses da economia real. Muito obrigado. Temos aqui uma questão colocada para Teresa Aquino. Como é que os expositores, ou seja, os apresentadores, entendem a importância da certificação do hidrogênio neste processo? Ela também perguntava a importância que consideravam dos mecanismos de receita para os projetos apresentados, mas julgo que acabou por ser já minimamente referido. Mas a questão da certificação, como é que vocês veem este aspecto, ser verde? Certificação faz parte da economia, portanto, hoje em dia vivemos num mundo certificado. O hidrogênio, a gente chama hidrogênio, mas vai haver várias classes e vários tipos de hidrogênio. O hidrogênio para utilizar numa pilha de combustível ou o hidrogênio para utilizar numa caldeira não é exatamente o mesmo hidrogênio, ou não tem que obrigatoriamente ser o mesmo hidrogênio, e, portanto, havendo na economia vários segmentos de qualidade e várias exigências que estão associadas a vários tipos de tecnologias e vários tipos de aplicação, eu acho que é fundamental
a certificação do hidrogênio, enfim, um pouco como nós temos em toda a nossa atividade, os nossos produtos para penetrarem e estarem no mercado são normalmente certificados. Portanto, o hidrogênio será mais um produto, não será diferente de qualquer outro produto que é transacionado na economia. E sobretudo o tema da certificação também é muito ligado também às garantias de origem, não é? Porque de facto o que vai começar a acontecer é haver esta descentralização da produção e, portanto, haverá clientes que, se querendo descarbonizar e não tendo a possibilidade de receber a molécula, se quisermos dizer, a molécula do hidrogênio, ou porque não tem uma rede ali à porta, ou porque de facto a produção não está ali no seu raio de atividade, no seu raio de atuação, naturalmente as garantias de origem vão servir para desenvolver também este mercado. E, portanto, isso vai ser realmente muito importante, que haja um controle rigoroso daquilo que será produzido. Como sabem, e como disse o engenheiro Lino de Carvalho, haverá depois um conjunto de cores do hidrogênio. De facto, depois é o hidrogênio verde, o hidrogênio castanho, há o cinzento, há o pink, há o cor-de-rosa. Bom, portanto, sim, é necessário esse certificado e essas garantias de origem para também sabermos onde é que andamos e para fazer isto de forma correta. Este processo está a começar agora e, portanto, convém que o façamos e que haja todo este enquadramento legal e regulatório para que se façam bem todo este processo e que será, com certeza, benéfico para os consumidores e, no final do dia, para o ambiente, naturalmente. Eu reforçava a ideia, porque efetivamente aqui do lado europeu e em Portugal, e como já várias vezes o engenheiro Carlos Abreu acabou por referir, o mercado CO2 é hoje um fator de extrema importância para justificar esta transição e ajudar algumas das empresas neste caminho. As garantias de origem é outra peça que está agora a ser utilizada e complementada, mas, por exemplo, assinalava, e aproveitando a pergunta ou a questão que o Piero Carlos dos Reis colocou ou informou ao Maurício, no sentido de que na Europa existe neste momento uma discussão, a partir de julho passado, da revisão do pacote legislativo europeu e que vai no sentido, digamos, o objetivo 55, em inglês 50 for 55, que tem como objetivo, tinha havido um pacote legislativo anterior, que é o Energia Limpa para todos os europeus, que estava muito focado na eletrificação, mas agora este novo pacote acaba por focar os outros aspectos que não tinham sido analisados e que, em última análise, forçam aquela ideia da Lei Europeia do Clima e do Pacto Ecológico Verde, e que vai muito em muitos setores. E um dos aspectos concretos, eu fazia notar à audiência aos nossos colegas brasileiros este aspecto, é um mecanismo, um regulamento europeu que neste momento está em discussão, que é o Carbon Border Adjustment Mechanism, que, em última análise, tem uma proposta concreta de taxar à entrada produtos que vêm das áreas do cimento, tinha estado numa aço e ferro, alumínio, fertilizantes e eletricidade nas fronteiras da União Europeia, que venham sem certificação de CO2 free, eles deverão pagar a taxa de carbono. Eu julgo que, deste ponto de vista, é uma perspectiva europeia de assegurar a competitividade da nossa indústria em relação a estes setores industriais. E é um aspecto que está a ser discutido, neste momento ainda não é um regulamento europeu, mas é um tema que desde o passado mês de julho está colocado. Há mais 12 regulamentos para além deste que estão em discussão neste momento, neste assunto, por isso há um fervilhar de ideias concretas para permitir que esta descarbonização na Europa ocorra. Outras questões que estão a ser colocadas. Alguém quer fazer um comentário, por favor? Engenheiro Jorge Esteves, talvez só dar aqui uma noção que, no caso daquela empresa que eu referi, que a Cécil tem em Portugal, que é a UTIS, que produz equipamentos que produzem hidrogênio na medida portanto, não faz armazenagem, produz hidrogênio na medida em que é o consumo. A certificação desses equipamentos em determinados países é uma dor de cabeça. Exportar um equipamento desses para os Estados Unidos, my God, é preciso certificar as válvulas, é preciso certificar tudo por causa da segurança, obviamente, associada aos equipamentos que produzem hidrogênio. É só para dar esta noção que não é só o próprio hidrogênio, mas sim os equipamentos. Se for o caso da empresa vender equipamentos, também há necessidade de certificar nos países de origem, não, de destino. Do ponto de vista prático, tenho aqui mais uma questão associada
como é que, em última análise, se existem planos para o uso de uma rede com 100% de hidrogênio. Este é um tema que eu posso depois poder falar, que eu posso começar por introduzir, é um tema que está em debate a nível de todo o espaço europeu. A Comissão Europeia lidera este processo. Há aqui também problemas de como é que esta experiência se assemelha mais aos combustíveis fósseis do ponto de vista da própria regulação, como é que se deve fazer a separação de propriedade, quem já hoje produz, porque hoje a experiência que existem de redes na Europa, 100% de hidrogênio, são redes business to business, completamente desreguladas desse ponto de vista, e sendo um novo negócio, como é que isto deve ser colocado. Não sei qual é a visão dos nossos palestrantes sobre este assunto, o que é que querem acrescentar e responder ao Pedro Raposo. Quer dizer, sobre essas redes de 100% de hidrogênio, eu acho que diria, e aqui não comprometo a empresa, nem comprometo a minha entidade, de facto, mas entendo que será um passo que iremos atingir seguramente. Falava no projeto do Green Pipeline e falava até 20%, podiam colocar a pergunta porquê 20%, se é uma limitação do eletrolisador, poderia ser, não é o caso, ali simplesmente é porque de facto até 20% nós não temos que fazer nada, rigorosamente nada, no cliente, ou seja, quer dizer, quando não digo não temos que fazer nada, vamos fazer as inspeções necessárias para que tudo corra bem, mas não é necessária nenhuma alteração dos equipamentos de queima destes equipamentos destes clientes. E, portanto, até 20%, diria, é confortável. A partir daí, de facto, as coisas são um pouco diferentes. Não digo que nem piores nem melhores, são diferentes. Porque, de facto, não é possível de facto, ter 30% de hidrogênio na rede, porque os equipamentos de queima não vão funcionar. E é aqui que de facto, está aqui um trigger, não é? Que é, então, até 20% tudo bem, e depois disso seria redes de 100% de hidrogênio. Penso que esse é o ponto. Os players ativos que irão estar neste processo e, portanto, eu diria que é algo que inevitável. Se quisermos descarbonizar, se quisermos aproveitar as infraestruturas, esse é um passo que irá ser dado. A Inglaterra está, diria, à frente neste UK, em particular, está à frente neste tema, à frente, porque tem já redes já dedicadas, já estão a fazer pilotos com 100% de hidrogênio. Nós, um dia, esperemos lá chegar, para já ainda só com 20%, mas, de facto, achamos que esse é um passo que será realmente importante se quisermos, efetivamente, descarbonizar. Eu aqui completava aqui esta informação do engenheiro Nuno Nascimento com o seguinte: redes de hidrogênio a 100% não são uma novidade, já existem há muitos anos e nós aqui internamente já distribuímos e comprimimos hidrogênio há muito tempo. O hidrogênio é produzido nas eletrólises muito próximo dos 100%, depois de depurado eu diria que trabalhamos praticamente a 100% de hidrogênio e quando a Air Liquide era aqui nosso cliente, tinha redes de distribuição de hidrogênio a 200 bares para alguns dos seus clientes. Portanto, não é novo. Aqui eu diria que existem várias aplicações. Haverão as aplicações gerais e aproveitamento de infraestrutura de gás natural, onde pela limitação do investimento e da alteração, seja a nível de equipamentos de rede, seja a nível de equipamentos de consumo, haverão limitações técnicas, que foi o que o engenheiro Nuno Nascimento esteve aqui a dizer-nos. A nível industrial, pois aí, naturalmente, à medida que os processos forem evoluindo e haja um mercado para o hidrogênio a 100%, é claro que vão haver redes de distribuição de hidrogênio. Se houver um centro de produção de hidrogênio num determinado ponto e houver 2 ou 3 postos de abastecimento, por exemplo, para a mobilidade rodoviária, pois é normal que haja uma rede que distribua e disponibilize esse hidrogênio. Portanto, eu diria que vamos assistir no futuro a sítios onde a produção centralizada fará todo o sentido com uma rede de distribuição associada, a sítios onde haja uma produção distribuída com consumo local e mesmo em projetos como o engenheiro Nuno Nascimento nos esteve aqui a apresentar na sua apresentação. Se dividirmos isto em 3 partes, teremos uma parte que será gás natural normal, teremos uma parte que será hidrogênio
concentrado e teremos a mistura dos dois. Portanto, isto quer dizer que haverá um novo ecossistema onde o hidrogênio aparecerá sobre várias formas, inclusivamente a 100%. Obrigado. Engenheiro Carlos Abreu. Eu diria que no cimento o problema não está no hidrogênio, o problema está nos queimadores. Os nossos queimadores, não existe ainda queimadores na indústria do cimento para 100% de hidrogênio. Já estamos a pôr os fornecedores de queimadores a pensar nisso. Conhecem certamente no Brasil uma empresa Dinamis que nasceu do famoso Greco, professor Greco, portanto é bem conhecido em todo o mundo e de certeza que no Brasil também será. Portanto, já temos as empresas de queimadores, por esse mundo fora, inclusivamente a do Brasil, a pensar o que características tem que ter um queimador para poder ter 100% de hidrogênio. Hoje não existem, pelo menos que eu conheça, que eu saiba. O cimento, de certeza. Fora do cimento, não sei. Mas, enfim, um carro a hidrogênio com fuel cell é 100% de hidrogênio. Não é a chama. Já ultrapassamos os nossos 90 minutos previstos para este debate. De alguma forma, já ti também aqui o facto de termos começado um pouco mais tarde neste sentido. Já começamos a reduzir alguns dos participantes. Eu julgo que há várias outras questões, a questão da redistribuição, julgo como é que vai ser o futuro, e foi uma questão que me foi colocada diretamente, julgo que o engenheiro Nuno Nascimento acabou por explicar um pouco qual é a perspectiva de aproveitarmos bem os ativos que temos e como é que devemos utilizá-los e ir acompanhando o seu desenvolvimento, aproveitando bem e evitando ativos afundados. Eu não sei se os nossos palestrantes querem dar um último comentário mais genérico, haveria muitos temas para pegarmos. Era o tempo que temos. Por favor, querem concluir? Eu diria que o hidrogênio veio para ficar. Desta vez veio para ficar. Já se falou no hidrogênio muitas vezes no passado, mas desta vez não tenho dúvidas que veio para ficar e vai ser um dos vetores energéticos da Europa e do mundo. Engenheiro Lindo. Enfim, um pouco, como dizia o engenheiro Carlos Abreu, a bilha tantas vezes foi à fonte, deixou lá a asa. Portanto, acho que este é um pouco o caso do hidrogênio. Muitas vezes se falou, mas existem contextos que nem sempre é fácil de conseguir conjugar, e estamos numa fase em que, na realidade, o hidrogênio terá um papel importante em toda a economia do futuro. Não será a panaceia para todos os problemas, mas terá um importante papel em toda a definição da nova economia, e será uma ajuda muito importante em muitos processos industriais. Engenheiro Nascimento. Sim, concordando que está para ficar. Isto basta acompanhar aquilo que são, digamos, as orientações da Comissão Europeia, em particular aqui na Europa. Portanto, isto é fácil ver que há uns anos atrás não se falava, quer dizer, não fazia parte, digamos, do léxico. Era muito eletrificado, e, portanto, o hidrogênio começou a ser falado, e neste momento, de facto, não há reunião, não há documento nenhum, não há regulamentação nenhuma que não fale, de facto, na importância do hidrogênio. Eu associava a importância do hidrogênio à importância das redes de gás natural, e naturalmente aqui pela posição que me leva numa empresa de distribuição de gás, de facto, de uma DSO, de uma operadora de rede de distribuição, a importância de facto destas redes, são redes que estão construídas, que as pessoas estão a pagá-las, são redes relativamente novas, no nosso caso em particular em Portugal, mais ainda, e portanto utilizando, digamos, estas infraestruturas para uma energia, ou para um vetor energético, se quisermos ser rigorosos, para um vetor energético que está aí para ficar, naturalmente temos toda a vantagem de poder dizer que está para ficar e tem condições para poder vingar, e que seja custo eficaz, naturalmente. O preço da energia renovável vai por aí abaixo, vai começar a ser mais barata. Temos condições excelentes em Portugal, e agora em concreto em Portugal, para produzir esta energia a baixo custo, energia renovável. Portanto, infraestruturas existentes com possibilidade de poder utilizar e não ser um custo afundado, como dizia, naturalmente, e bem também a professora Jorge Esteves. Pronto, e desejando sucesso. Talvez responder aqui a esta questão dos 300 engenheiros, não sei se... Ok.
É uma boa ideia que Portugal está inserido na Europa. Abreu. Portugal está inserido na Europa. 300 engenheiros na Europa não é nada. Portugal tem duas vantagens enormes para o hidrogênio, já foram aqui referidas: sol e vento. Portanto, investimento de fora de Portugal vai ser canalizado para Portugal, já está a acontecer. Engenharia, se não houver suficiente em Portugal, que eu julgo que há, também virá do resto da Europa. Não me parece que vai ser um problema. Daquilo que conheço e do meu passado anterior, o grande desafio efetivamente passa pela formação. Eu julgo que toda esta descarbonização e todos estes 30 anos que temos em perspectiva para conseguirmos a neutralidade carbónica vai ter consequências que vão obrigar a um forte investimento em inovação, mas também em formação e de alguma forma redirecionar as atuais profissões que acabaram por se perder no meio disto tudo. Por isso isto é uma componente extremamente importante. Não é por acaso que também é uma das componentes que preocupa toda esta estratégia que nós temos a nível europeu e a nível nacional. Temos a sensação que Portugal também está bem colocado com as suas universidades e não é por acaso que há pouco o engenheiro Arlindo Carvalho falava também do papel dos collabs, ou seja, nós neste momento temos as nossas universidades empenhadas com estas empresas industriais e por isso deste ponto de vista também neste domínio, mas é qualquer coisa que efetivamente devemos dar muita atenção. Falamos muito de hidrogênio verde, eu gostaria de dar a ideia e pegando umas palavras que ontem o engenheiro Carlos Abreu me referia, atenção que o objetivo que temos é 25% de hidrogênio no meio do mix energético dentro de, não sei se era 2030 ou 2050, quando referia. Por isso, efetivamente, o hidrogênio verde é uma parte deste esquema e da mudança de matriz energética, que eu julgo que no Brasil vocês têm a grande vantagem de não terem que preocupar-se na descarbonização, porque muita da vossa energia já é verde por natureza. E esse aspecto diferencia muito do que é as preocupações europeias, e por isso o que estamos todos a ir numa mudança da estratégia e da matriz energética, em que o hidrogênio terá o seu papel, mas todos os outros vetores. E aqui eu reforçava a ideia que hoje é uma mensagem dos reguladores, é fundamental olhar todos estes setores não como silos de vetores energéticos, mas numa lógica de sistemas integrados, porque efetivamente só dessa forma conseguiremos atingir a descarbonização em 2050. Eu não sei se todos concordarem, estamos bastante já para depois da hora. Concluiria por aqui o nosso debate de hoje. Obrigado. Muito obrigado a todos também. Obrigado. O resto, um bom dia ou uma boa tarde. Muito obrigado pelas excelentes apresentações. De facto, foi